E aí, pessoas queridas que gostam de amar, como é que vocês estão? Hoje, mais um videozinho reagindo a Juvi Chagas, que é um canalzinho que eu gosto muito da Juvi, e dessa vez mais um episódio dela falando sobre amor no podcast Monólogo de Quinta. Então já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora. Eu sou a Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta eu pego algum tema e vou falando sobre esse tema. E hoje o tema vai ser amor, e um episódio diferente, um episódio especial, vai ser sobre o livro Tudo Sobre o Amor, da autora norte-americana Bell Hooks, que Deus a tenha, maravilhosa, um dos melhores seres humanos que eu já presenciei as ideias através desse livro. E a ideia não é ser um resumo do livro, mas ser um apanhado do livro, porque o livro vai muito mais profundo do que eu vou mostrar aqui. O livro tem questões raciais e questões femininas que eu acho que eu não dou conta de expressar a profundidade disso por conta de lugar de fala e vivência. Então, leia o livro, mas esse vídeo é uma espécie de introdução para quem não sabe se quer ler o livro, não lê o livro, não tem acesso ao livro, e uma espécie de refresco para quem já leu o livro. Então, o tema de hoje é amor. Eu nunca li Bell Hooks, nem esse livro, mas, enfim, se você leu, compartilha aí comigo, porque todo mundo fala desse livro. Uma amiga minha próxima teve uma época que ela tava, assim, hiper focada em Bell Hooks, mas, enfim, eu queria saber mais e tal. Tem muita gente que eu gosto, gente próxima ou, enfim, pessoas que eu acompanho, que leem e gostam, né? Clareza e justiça. O livro começa falando sobre isso, e aqui a estrutura que eu vou seguir é de cada bloco desse monólogo vai ser em cima de 2 capítulos do livro. Então a gente sempre vai trabalhando com 2 temas assim. E ela começa falando sobre a maior parte dos teóricos pensarem o amor como uma ação. E é algo que a gente ouve bastante quando a gente ouve falar em Bell Hooks, quando a gente ouve discussões mais recentes sobre o amor, que o amor não é simplesmente um sentimento, né? Você age com amor, não é que você sente amor. As coisas que você faz precisam estar carregadas de amor. Ou seja, não basta sentir, porque tristeza a gente sente e a gente pode optar fazer várias coisas a partir disso. Mas a gente não sente amor, a gente ama, né? É um verbo. E a maior questão é pôr o amor em palavras e ações, que é como que a gente expressa esse amor não só no campo das ideias, nesse campo espiritual, subjetivo, que geralmente as discussões sobre o amor são pautadas, mas sim do ponto de vista prático. Ao ponto que ela elabora que o amor é um ato da vontade, ou seja, a gente escolhe amar e ama todos os dias e toma essa decisão com atos amorosos, com atitudes amorosas, que são coisas muito objetivas, né? Eu tenho muita dificuldade de dizer se eu amo ou não, que é justamente o que ela falou. A gente observar que tá triste ou qualquer outra coisa do tipo, é muito fácil de perceber isso por não sei qual motivo, mas é. Enquanto o amor, pra mim, eu não faço ideia do que é, mas pelo que ela tá dizendo, é muito mais pautada sobre a prática disso, né? E isso me põe em dúvida, porque não é exatamente como se você estivesse sentindo, né? Não é como se fosse o primeiro plano. Quando você tá triste, qualquer coisa, é como se isso fosse um primeiro plano. E aí você consegue perceber, sentir isso fácil. Mas o amor parece estar muito atrelado a, enfim, como você se põe em relação às outras pessoas, a sua prática, né? O praticar o amor. Enfim, não sei. Tô cagando regra aqui também. E nisso ela diferencia também o amor de cuidado. Porque talvez a gente tenha sido cuidada na infância por pessoas que não necessariamente nos deram amor. E talvez algumas pessoas dizem nos amar e nos dão amor à sua medida, mas não necessariamente são pessoas que têm uma noção de cuidado com a gente. Então, a gente tem que andar com essas duas coisas juntas, entender que, tá, a gente foi muito cuidada na nossa infância, não faltou comida, não faltou Uhum. estrutura, estudo, incentivo e tudo mais, mas isso não significa que a gente recebeu o amor, realmente o carinho do amor. E que esse cuidado realmente foi um gesto de amor. Porque pode ser um gesto muito administrativo, né? Uma obrigação familiar, um negócio meio protocolar, panfletado assim. E nisso, o livro vai falar bastante sobre a infância,
porque vai falar sobre as formas que a gente aprende na infância e como que existe essa dicotomia da disciplina e da punição, que são coisas que andam meio que lado a lado, ou seja, para você aprender, para você receber uma correção, você precisa de uma punição. Nunca é com atos amorosos e com acolhimento e com cuidado necessariamente. Geralmente é através do tipo, isso não pode, então você vai ficar um tempo sozinha nesse canto, aí você pensa, tá, eu tenho que lidar com as minhas emoções e tristezas na solidão. Não é pra esse lado que ela tá levando, mas acho que eu senti algo parecido quando eu repeti de ano na escola. E rola toda essa dinâmica de, primeiro, você está falhando, então você sente que você tá falhando, que você tá tirando nota baixa. Aí, você não atinge o objetivo que é passar de ano, você repete, todas as pessoas que você convivia continuam longe de você sente essa distância, apesar de vocês estarem na mesma escola, você sente que as pessoas foram pra um outro lugar e você ficou atrasado e vira quase um momento de ficar pensando no próprio erro, assim, sabe? De caralho, eu falhei, era só eu ter estudado, tá ligado? Quando o buraco é muito mais embaixo do que só ter estudado. Não acho que é necessariamente isso, mas de alguma forma me conectou com o que ela acabou de falar. Ou retirando algo, ou seja, eu perco algo se eu não ajo dessa forma, então eu não quero perder, então eu vou criar uma espécie de self que vai lidar com isso de outra forma através da barganha. E o que acontece? A gente cresce como seres humanos que praticam certos atos, certos abusos, e a gente espera a punição, a correção, mas o estrago já tá feito, né? A nossa punição não promove uma espécie de justiça, de equilíbrio. Não é um ato de amor praticar essas coisas, esses erros, esses equívocos e esperar a punição para depois ficar 0 a 0, porque não ficou 0 a 0. Porque provavelmente isso que você fez foi um ato de desamor que machucou alguém ou te machucou, né? E a punição às vezes vai fazer com que a gente se machuque mais. Então, o que é o caminho nisso? É aprender a autodisciplina, é se antecipar. O amor é se antecipar. É você entender que não é sobre você receber uma punição e perder algo. É sobre quando você é criança, você fez uma bagunça, você precisa arrumar a sua bagunça. Você precisa lidar com os atos e as consequências daquilo que você fez. Você precisa arrumar os seus brinquedos. E isso desenvolve também para que a gente precisa lidar com as nossas emoções e arrumar as nossas emoções, porque nem todas as nossas emoções são boas. Então a gente precisa fazer essa manutenção. Honestidade e compromisso. A gente mente para evitar conflitos. Se alguém chega pra gente e perguntar, olha, tá tudo bem? Às vezes a gente não vai falar que tá tudo bem, porque provavelmente essa pessoa que perguntou se a gente tá tudo bem foi a pessoa que machucou a gente. Então a gente vai evitar o conflito e vai falar, não, tá tudo bem. E a gente vai esconder aquilo dentro da gente. E no livro ela mostra como é que em relacionamentos heteronormativos a mentira tá muito a favor da masculinidade, porque a mentira dá poder. E a mentira dá esse direito de você controlar a história e a narrativa ao ponto que quem está ouvindo a mentira não sabe que é uma mentira, então acredita que aquilo é verdade, porque a gente parte do pressuposto que a pessoa com quem a gente tá vai agir com amor e honestidade com a gente, mas não é isso que acontece. Então a gente acaba sendo afetada pela mentira, enquanto a outra pessoa está ganhando poder através da mentira e um poder sobre a gente, um poder invisível. Porque a gente só vai saber que a mentira é mentira quando a gente descobrir que é uma mentira, e na maioria das vezes é tarde demais quando a gente descobre que a mentira é mentira. E nisso, a autora vai trazer um conceito que eu acho muito legal, que é privacidade é diferente de segredo. Segredo provavelmente tá imposto alguma mentira, algum esqueleto no armário, algo que precisa ser escondido, porque caso seja descoberto, vai gerar consequências e abalos no relacionamento. Mas privacidade não. Privacidade é um direito que a gente tem. A privacidade não é a traição da confiança. A privacidade não é mentira. A privacidade é a opção de não querer falar ao invés de falar uma mentira sobre algo. E quando a gente tem essa opção de tem coisas que eu quero falar, tem coisas que eu não quero falar, naturalmente a gente conquista a privacidade em cima daquilo que a gente não quer falar, mas a gente conquista também uma noção de confiança, né? E essa confiança faz com que
Ao falar, a gente se revela ao nosso parceiro, à nossa parceira. E falar é algo que gera cura, gera abrigo, gera conforto, gera uma espécie de pertencimento a quem a gente é de verdade. E o fato da gente poder manifestar quem a gente é de verdade com a pessoa com quem a gente está. É a possibilidade da gente ser a gente num relacionamento. E essa possibilidade da gente ser a gente faz com que a gente entenda que a gente é digna de receber amor. E também digna de dar amor, de ser a gente. E nisso a gente precisa criar um ambiente de auto-amor. Ou seja, para ser digna de receber amor, a gente precisa se dar amor. E a gente não tem que esperar do outro o amor que a gente não dá pra gente. Então, esse é um compromisso muito difícil, porque é algo que vai passar pela autoestima e que eu acho que em tempos de redes sociais é algo muito mais complexo, muito mais sensível, porque não é possível você se amar em isolamento, né? Você sempre vai ter a voz da crítica negativa ali, falando no seu ouvido, não, você não é tão bonita, não. E a partir do outro que a gente tem uma noção diferente sobre a gente, é tipo olhar a garrafa de fora da garrafa. Eu acho que conversa de alguma forma com o que ela tá falando, mas hoje, algumas horas antes de eu gravar esse vídeo, eu tava conversando com meu amigo, que é o diretor criativo aqui do canal, o Nika, e a gente tava conversando e aí eu trouxe aquele papo que toda hora tem em rede social sobre você primeiro tem que se curar, você tem que se amar primeiro, pra aí sim você fazer parte de um relacionamento amoroso, por exemplo. Porque só se você estiver 100%, você pode dividir a sua metade com alguém e etc, 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 etc. Só que isso me incomoda muito, porque eu acho que cai num lugar de que você tem que se resolver sozinho, sabe? E resolver sozinho é difícil a beça. E eu não gosto muito dessa ideia, porque quando eu paro pra pensar se eu tô gostando de alguém, ou enfim, tô conversando com alguém, e a pessoa me apresenta dificuldades que ela tem, não necessariamente eu perco interesse na pessoa, tá ligado? Pelo contrário, você fica meio, a pessoa tem essas questões que eu posso ou não ajudar ela, enfim, não a resolver, né, mas ajudar a pensar sobre, conversar sobre, meio que tá ali do lado, né? Só, no fim das contas, ser empático. Mas me incomoda esse discurso de estar com alguém que fica se vomitando em rede social, porque parece que todo mundo tá correndo uma corrida sozinho, tá ligado? Enfim, eu acho que é algo péssimo que aconteceu em rede social, que foi esse discursinho sendo repetido por aí. Ficou uma visão muito maniqueísta, assim, de bem ou mal, sabe? De ou é uma coisa ou é outra, tá ligado? Então, ou você tem que ser perfeito pra estar num relacionamento, ou você não pode amar nunca porque você tem problemas, tá ligado? Acho que faz sentido, né? Sei lá, comentei. E em isolamento, principalmente com redes sociais, é muito fácil, porque a gente fica na nossa solidão e na solidão do celular, e isso faz com que a gente tenda mais a não se amar do que se amar. Porque a gente vai ver muito mais o mundo de fora do que ter relações com pessoas que fazem a gente se entender, e nesse processo a gente entende a pessoa também e aprende a amar a pessoa. E é muito comum o parceiro que não apoia a parceira, né? Ela fala no livro que é muito comum o marido que não incentivou a esposa a estudar, a ter um emprego, a ter uma carreira, a ter esse drive, né? Por quê? Porque a pessoa que se autoafirma, a pessoa que se autoama, acaba sendo uma ameaça. Por que uma ameaça? Porque ela é dotada de poder, ela é dotada de autoestima, ela é dotada desse drive realizador que faz as coisas e desse drive que é capaz de amar. E isso se torna uma ameaça porque o amor destrói essas mentiras da desonestidade e da falta de compromisso, e destrói quem quer conquistar o poder através disso, ao invés de quem simplesmente quer amar e sentir a vulnerabilidade que envolve o amor. Espiritualidade e valores. A gente ouve falar sobre o amor mais próximo do que a Bell Hooks está falando na igreja pela primeira vez, provavelmente. Que é esse amor incondicional, esse amor que se manifesta em palavras, que se manifesta em ações, que muda o mundo, que tem o poder de mudar a nossa alma e mudar as coisas ao redor. E é a primeira vez também que a gente se depara com um amor que é diferente, o conceito da prática. E nisso a gente entra em um paradoxo, porque tá todo mundo vindo aqui na igreja ouvir sobre amor,
e como o amor é perfeito, e como as coisas agem, e como é algo extremamente positivo e é algo que torna a gente mais humano, mas ninguém pratica isso, sendo que todo mundo sabe sobre isso, né? Então, a espiritualidade, ela vem com o papel de você se auto-observar e alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você age. A forma como você pensa e a forma como você age entrar em sintonia, porque vem dessa dicotomia, o espírito que quer o bem e o corpo que quer o pecado. Então, tipo, como fazer o corpo que quer o bem, sabe? E o espírito que se afasta do pecado? Através do amor. Mas isso nos convoca a quê? A pensar que o amor não é só sobre as necessidades do corpo, não é sobre sexo, companhia, sobre beijo, sobre carinho físico, toque, sobre afeto. É sobre também as necessidades do nosso espírito. Ou seja, é uma necessidade do nosso espírito dar amor, aprender a dar amor, e a gente não sabe dar amor. Principalmente enquanto sociedade ocidental colonizada pela Uhum. Europa, a gente não sabe, Sim. porque tudo vira um jogo de poder. O casamento nasce como um pacto político, como uma assinatura, e as necessidades do espírito, principalmente no regime capitalista que a gente vive hoje, nesse pós-capitalismo de sobrevivência que tá ruindo, as necessidades do espírito, elas são muito mais inflamadas e muito menos cuidadas, porque o drive é busca de dinheiro, vai, sucesso, corre atrás, bens físicos, compras, coisas, ter coisas ao invés de ser coisas. Então, a espiritualidade que mostra pra gente que o espírito tem necessidades, e a necessidade do espírito é o amor, tanto amar quanto ser amada. E nisso nasce essa noção de valores, que é: o amor precisa ser um fenômeno social, não um fenômeno individual. A gente nasce e a gente nasce cheia de aparatos e pessoas. Tem tios, tem tias, tem irmãos, tem irmãs, tem obstetra, tem médico, tem um monte de gente. E a gente precisa entender que não basta a gente viver o amor enquanto um fenômeno individual e achar que é uma pessoa iluminada capaz de amar e ser amada, sendo que isso não se estende para outras pessoas, isso não contamina, entre aspas, as outras pessoas, isso não embrenha no meio das frestas que existem nas pessoas e todo mundo começa a agir do modo amoroso, né? Porque o amor, quando é individual, ele tende a ir para um lado egóico. Isso não é bom e não é amor. Eu já tava pensando nisso quando ela começou a falar sobre a relação heteronormativa, talvez, heterossexual, a partir de homem cis, de pensar que esse lance da pessoa que se ama, ela ser uma ameaça porque ela tem noção do que ela é capaz, de quem ela é verdade. Porém, não sei se isso acontece com homem cis, tá ligado? Quando se diz, queria ter a autoestima de um homem cis e o caralho, e pensar nessa lógica da pessoa que tem poder a partir do fato dela se amar, eu não sei se essas duas coisas caminham juntas, né? Que não é como se o cara se amasse. Eu acho que é muito mais no lugar dele ocupar uma posição de poder que o sistema, a lógica social que a gente tá inserido, permite com que ele se sinta dessa forma, sabe? Isso é necessariamente amor, tá ligado? Posso ter entendido errado também. Mas enfim. E para isso é necessário coragem. E encarar o medo é uma forma de amor, de auto-amor. E também uma forma de demonstrar amor por alguém. Porque a gente vive uma sociedade onde a gente tem esse medo de mostrar essa vulnerabilidade, porque é algo que bota a gente como alvo, principalmente para pessoas que são predadoras emocionais, sentimentais. Então a gente aprendeu a se endurecer para não se machucar quanto a isso, né? Mas é necessário coragem, porque quanto mais a gente ama, mais a gente atrai pessoas que amam também. E é muito importante a gente ter essas pessoas na nossa vida, porque são as pessoas que vão perdurar na nossa vida. As pessoas que não nos amam e a gente não ama, eventualmente a gente vai cortar laços com essas pessoas. E para isso também é necessário coragem, porque não é fácil cortar esses laços, principalmente quando a gente vê uma dinâmica de relacionamento homem-mulher, num heteropessimismo, relacionamentos abusivos no geral, não só homem-mulher. É muito difícil cortar esse laço. Nossa, o que tem de relato de senhorinha e quando o marido falece, pergunta: você tá triste, vó? Eu não, eu tô feliz, tá ligado? Morreu esse
encosto, tá ligado? Então, por isso que é necessário a gente desenvolver uma ética amorosa, porque quando a gente vive em uma ética amorosa, a gente não só encontra outras pessoas que também vivem assim, a gente se conecta, como a gente incentiva outras pessoas a viverem também assim, e nisso cada vez mais pessoas se conectam ao ato de amar e ao fenômeno de ser amada. E dentro da ética amorosa, a gente tem coisas que estão em declínio na nossa sociedade atual, que é essa noção de honestidade, né? Eu vi a série Problemas dos Três Corpos, que basicamente os extraterrestres falam: os humanos mentem, a gente não vai confiar em vocês. Tipo, aqui a nossa espécie não mente, não existe mentira. Que parada é essa? Fala uma coisa e ela não é essa coisa. Então, honestidade é muito importante. A franqueza, que eu acho que tá nesse campo do falar no relacionamento, e como o falar no relacionamento é uma espécie de cura e uma espécie de pazes com você e a pessoa se deparar com quem você é de verdade. E o amor tá nisso. E a lealdade também, né? Que aí a gente já sabe que é uma complicação. Monogamia, não monogamia, quantas pessoas vivem um relacionamento aberto monogâmico, e isso acontece por conta da falta de lealdade, porque isso é aberto só para um dos lados de maneira velada, ou seja, não existe uma lealdade, esse acordo não dito, e essa lealdade também de não usar a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas contra você. Como diria o Renato Russo, quero ter alguém com quem conversar, alguém que não use o que eu disse contra mim. Difícil, Renato. E eu queria ler um trecho sobre a ética amorosa, que é: para vivermos nossa vida com base em princípios de uma ética amorosa, demonstrando cuidado, respeito, conhecimento, integridade e vontade de cooperar, temos de ser corajosos. Aprender como encarar nossos medos é uma forma de abraçar o amor. Talvez o nosso medo não vá embora, mas já não ficará no caminho. Aqueles de nós que já escolheram adotar uma ética amorosa, permitindo que ela governe e oriente o modo como pensamos e agimos, sabemos que, ao deixar nossa luz brilhar, atraímos e somos atraídos por outras pessoas que também mantêm sua chama acesa. Não estamos sozinhos. Ganância e comunidade. O isolamento e a solidão é uma causa da depressão e do desespero, porque quando você se encrua, você entra nesse, vou falar uma palavra difícil, nesse estado de crisálida, de casulo, você tende a ter um estilo de vida mais depressivo. Não necessariamente a depressão, mas quando você adota esse estilo de vida, você pode caminhar para a depressão a passos mais largos, e nisso causa essa espécie de desespero, e esse desespero vem muito da ganância e desse espírito do capitalismo onde o sucesso é mensurado pelo dinheiro. Ou seja, você precisa se endurecer para conquistar. O caminho do sucesso não é o caminho do amor, dos sentimentos, das emoções, de uma vida saudável mental. Pelo contrário, é o caminho do burnout, é o caminho de se dedicar, de passar por cima dos outros, de querer ter e ter e ter e ter, e saber que quando você tiver, você vai querer mais, e isso não necessariamente vai te tornar uma pessoa realizada, porque você já vai ter ultrapassado essa barreira da sobrevivência e você vai querer continuar querendo, e isso nunca vai ser para produzir o bem-estar para você, e sim o ter por ter, porque isso é o fenômeno do sucesso e é o fenômeno do acolhimento. Ou seja, eu me endureci, então eu jogo com as regras de um mundo duro, e eu preciso disso, e sempre tende a um desespero que nunca é satisfeito, né? E aí que entram questões de vícios, apostas, o consumo. E quando você lida com isso, com o vício, que é tipo, como eu me desprendo de mim em algo obsessivo para aliviar minha ansiedade, para aliviar esse isolamento social, essa solidão, esse endurecimento, né? Aí entram várias possibilidades de vícios. Assim como a aposta, que tá dentro disso da ganância. Tipo, como ter um atalho para ganhar dinheiro mais fácil. Então, a aposta se torna um vício também, e uma coisa acaba cooperando com a outra. Ou o consumo extremo, né? Essa noção de preciso ter, essa dinâmica de vaidade que existe no capitalismo, onde tudo precisa ser um veículo para a demonstração de poder. E nisso, você se desumaniza desejando essas coisas, ficando presa ao vício, ficando presa às apostas, à estética de consumo. E quando você se desumaniza, se você não é capaz de se amar, se você se desumaniza, você desumaniza as outras pessoas também. Isso vai total contrário à noção do que deveria ser o amor e a ética amorosa.
Porque essa ganância é um movimento egoísta, individual, de isolamento e solidão. E o caminho são as comunidades. E as comunidades não necessariamente são as famílias nucleares que a gente conhece de papai e mamãe. Papai trabalha, mamãe fica em casa, cuida das crianças. Ou esse statement que é o casal, sabe? Tipo, tudo gira em torno do casal. Porque a monogamia traz isso, né? Tipo, a engrenagem da sua vida é o romance, é o amor matrimonial. E tudo gira em torno disso. E as outras pessoas são apêndices da sua vida, ou seja, podem ser cortadas fora, que tipo, não vai fazer diferença. Ou ao individualismo extremo também. A comunidade não existe dentro do individualismo extremo. É preciso pensar no coletivo e pensar nas outras pessoas para ser capaz de amar. Então, viver em comunidade é a disposição para perder, para doar, para curar feridas e necessariamente também para receber esse amor. Pra entender que algumas pessoas dão pra você algo que elas vão deixar de ter. E elas vão curar suas feridas. Então, essa relação mútua que faz com que a comunidade seja possível. E, no fim do dia, a gente sabe que a gente vive relações desiguais, principalmente dentro da amizade e da família, onde às vezes só um lado perde, ou só um lado doa, ou só um lado cura feridas, mas a resposta, a contrapartida não é retroalimentada. E isso faz com que o ambiente não seja um ambiente necessariamente de amor, onde tem um lado provedor que está nesse lado de cuidado, mas não necessariamente de dar amor e se dispor a amar. E dentro disso, essa disposição para amar e esse lado de ida e volta, entra o conceito de perdão, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é a generosidade para você libertar alguém da culpa, né? É você se deparar com um erro de uma pessoa e você ser capaz de perdoar aquele erro e seguir a vida amando e recebendo amor e vivendo essa dinâmica. O que é muito complicado, porque a gente sabe que existem casos muito sensíveis onde o perdão nem passa como uma possibilidade pra gente. E às vezes a gente trata todos os outros assuntos ao redor da nossa vida como se fossem casos que não têm perdão. Mas através do perdão, dessa generosidade para libertar da culpa, que a gente tem também uma autonomia para ser quem a gente é e saber que talvez a gente erre no futuro e a gente possa ser perdoada, e o ato de perdoar agora é libertar a pessoa de um peso, de um fardo, e tornar ela mais capaz de amar através do exemplo de quem perdoou, né? E o amor, ele constrange a gente nesse sentido de que, tipo, quando a gente é perdoada de um vacilo que é claramente um vacilo nosso, a gente reconhece como um vacilo, a gente muda pra sempre. Tipo, o amor tem esse poder, o perdão tem esse poder, a gente muda pra sempre. Então, por isso que é muito importante perdoar as pessoas pra gente receber perdão e pra gente criar esse senso de comunidade, porque o perdão é o que mais transforma a nossa vida. Eu acho que vai até pra um lugar de, talvez, pelo menos pra mim, seja mais fácil perdoar do que pedir perdão, tá ligado? Porque na minha cabeça é quase como se eu não posso errar com os outros nem fudendo, mas os outros podem errar comigo porque eu vou entender, tá ligado? Tanto que as piores dores de cabeça que eu tenho são com as coisas que eu errei com alguém, enfim, e eu fico matutando isso na cabeça infinitamente, tá ligado? Porque aí você fica, porra, mano, eu não quero perder o que eu tenho com alguém, apesar de eu ter errado com ela. Então eu fico aqui carregando essa culpa infinitamente, tá ligado? E isso é horrível. Mas eu acho que cai muito parecido no lugar do falar não pras pessoas, né? De você ser sincero consigo mesmo, de negar as coisas quando elas estão te fazendo mal. Eu acho que o perdão cai numa seara parecida, assim, né? De, pô, você errou, alguém errou contigo, e isso é difícil. Da mesma forma que você aprender a falar não pros outros, também é difícil a beça, assim, sabe? Eu também não acho que o lance do perdão tenha que cair numa lógica de perdoar a qualquer custo, né? Até porque o que ela disse sobre essa lógica
da família nuclear, né? Papai, mamãe e etc. Pô, tem gente com pai e mãe que é otário pra cacete, assim, sabe? Que literalmente só te pôs no mundo, mas te falta em diversos outros aspectos. E, pô, não é porque é teu pai e tua mãe que você vai perdoar a qualquer custo, sabe? Eu tenho pra mim que é sempre muito do quanto alguma coisa pisa no teu calo. Quanto você vai estar disposto, vai estar disposto, vai estar disposto a passar por essa situação, porque, mano, pode ser que você até perdoaria a pessoa, mas é um assunto tão complexo pra você, é tanto seu calo, que às vezes você também vai preferir não perdoar a pessoa pra também não se apagar, sabe? Enfim. Reciprocidade e romance. Doar é se conectar, ou seja, nós somos feridos onde a gente devia ver o amor, né? Então, a gente tem esse medo de se conectar com as pessoas porque a gente já experimentou o ambiente onde deveria existir o amor. Pode ser na nossa família, na nossa infância, com os nossos amigos, pode ser na escola, mas existem esses traumas de infância, de formação enquanto indivíduo, que vai ali até os 18, 21 anos, que a gente acaba perdendo a habilidade de se conectar por ter medo dos ferimentos que podem surgir a partir disso. Mas quando a gente se doa e a gente. E o que é doar, né? É pegar algo voluntariamente nosso, um pedaço nosso, e dar para outra pessoa sabendo que ela precisa mais do que a gente. Então é um estado de autodoação, de autodespreendimento daquilo que a gente é para a outra pessoa, né? A outra pessoa encontra a gente da maneira mais genuína possível, né? E isso existe muito por conta da rejeição de papéis, essa impossibilidade de doar. Por quê? Porque a mulher, ela deve ser como uma mãe. Por quê? Porque a mãe foi o exemplo de amor, foi o exemplo de doadora. E não existiu essa reciprocidade na maioria dos relacionamentos. Porque a mulher ocupou o papel de mulher, então o homem vai ocupar o papel de homem, que é esse papel mais brutalista, materialista, mais provedor. Então não existia essa contrapartida. Então a gente aprende que nem todo mundo deve doar. Algumas pessoas nasceram para doar e para amar e para cuidar e para acolher, e outras pessoas não. E cada papel é estático no mesmo lugar, sendo que não, a reciprocidade vai no contraposto disso. A reciprocidade é o jazz, é um improviso em cima daquilo que se precisa para se fazer algo em conjunto muito bonito, que no caso é a música. Então a gente improvisa e cada hora um assume o papel. Às vezes alguém vai estar solando e o outro vai estar fazendo a base e vice-versa. Às vezes ambos fazem a base, às vezes ambos solam e fica aquela maluquice, mas não pode durar muito tempo senão irrita. Então a gente tem que pensar a vida como o jazz, assim. E o esforço pra amar e ser amado às vezes gera estresse, porque quando não tem essa reciprocidade, fica esse atrito, essas pedras batendo. Tipo, eu quero ser amado, vem cá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Então fica essa guerra, essa correria atrás de quem ama a gente. Então tudo que existe é esse estresse, porque a gente tenta fazer com que a realidade se encaixe numa fantasia nossa do que a gente leu a vida inteira sobre o que é esse amor romântico. E na verdade esse amor romântico de príncipe e princesa já mostra aí uma dicotomia de hierarquia absurda, nem precisa falar. E por conta disso, né, a gente procurar o amor e ver o estresse, né, a gente precisar mendigar, a gente precisar pedir por migalhas, né, que surge essa ideia de que eu não posso ser amada por quem eu sou. Porque gera muito atrito, gera muito esforço. Tipo, as pessoas não aceitam quem eu sou de verdade, não estão dispostas a me amar realmente. E se eu não sou quem eu sou, também não posso amar realmente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou construir um self falso meu, um eu falso, que pelo menos vai ser um eu mais amável de acordo com as caixinhas e os padrões e os papéis pré-definidos da sociedade do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser uma pessoa sensível, do que é ser uma pessoa séria. E a gente sabe que tem vários arquétipos que a gente acaba acreditando que a gente é, então a gente tem que demolir isso. Mas isso é papo para outro podcast. E na maioria das vezes, as pessoas confundem o amor com encontrar companhia. E são coisas muito diferentes. Porque você encontrando companhia
você acaba, ao invés de acolher os defeitos da pessoa, entender a pessoa como ela é e até deixar de ver certas coisas como defeitos e sim como parte da vulnerabilidade daquela pessoa, daquele ser humano que está em processo de amadurecência constante, você começa a tolerar os defeitos ao ponto de que a pessoa tem defeitos que beiram o abuso e você tolera porque você acredita que aquilo é amor e porque você quer fugir da solidão, ou seja, você está procurando simplesmente uma companhia para não estar sozinha. E a gente pode estender isso para amizade também. Às vezes a gente tolera certas amizades tóxicas e vampíricas e com hábitos degradantes, né? Tipo, pessoas que realmente se destroem e tentam levar a gente para destruição também de uma maneira automática, só para não estar sozinha, só para evitar a solidão. E esse não é o caminho saudável, né? E dentro disso, quando a gente parte para essa estética do romance, como a gente vê na mídia, tudo perpassa pelo sexo. E o sexo desde cedo tem essa pressão da performance, né? E por tanto ter essa pressão da performance, que é uma pressão estética, é uma pressão do imagético do sexo como violência e não do sexo como um veículo do amor, o sexo como um veículo de dominação e poder necessariamente, onde não existe cuidado, carinho, afeto e toda essa dinâmica. Tanto é que mais pessoas estão interessadas em ter sexo bom do que amar. É só a gente olhar ao redor. A maioria das pessoas estão preocupadas em ter um bom sexo e não ter um bom amor, né? E eu não digo sobre fazer amor, eu digo sobre tudo que a gente faz antes ou depois do sexo. Tudo que não é o sexo. Todos os atos do dia a dia e preocupações e noção de acolhimento, né? E por ter tanta pressão pela performance sexual, faz achar, principalmente nos homens cis hétero, que isso é o suficiente, né? Tipo, mas na verdade não. O que é o suficiente é dar e receber amor. Essa é a verdade. E tem uma parte do livro que fala sobre sexo que eu queria ler, que é tipo brutal. Brutal. Acabou pro beta. Essa é uma das grandes tristezas da vida. Com muita frequência, mulheres e alguns homens têm seus prazeres eróticos mais intensos com parceiros que os ferem de outras maneiras. A intensidade da intimidade sexual não serve como catalisador para o respeito, o carinho, a confiança, a compreensão e compromisso. Casais que raramente ou nunca fazem sexo podem conhecer o amor duradouro. O prazer sexual fortalece os laços do amor, mas eles podem existir e ser satisfatórios quando o desejo sexual está ausente. No fim, a maioria de nós escolheria um grande amor em vez de uma paixão sexual constante, se tivéssemos que optar. Por sorte, não temos que fazer essa escolha, porque geralmente temos prazer erótico satisfatório com quem amamos. O melhor sexo e o sexo mais satisfatório não são a mesma coisa. Perda e cura. O amor é o que faz a gente se sentir vida. E a perda a gente tem que pensar na morte, literal, né? É tipo, a morte é a morte. Mas por que o amor faz a gente se sentir vivo? Porque o desamor é algo imóvel. É algo que faz com que a gente fique num estado catatônico, sem ação, e que a gente não tenha uma reação óbvia e que não produz necessariamente uma sensação de bem-estar, pelo contrário. E todo mundo vai experimentar a morte aqui, tá escutando? Seja a nossa morte ou a morte de alguém próximo, né? É tudo questão de quem tá na frente na fila. Mas nem todo mundo vai experimentar o amor. E isso é algo que tem um caráter meio urgente, assim, tipo, todo mundo vai experimentar a morte e todo mundo já experimentou o desamor, com certeza, mas nem todo mundo vai experimentar o amor. E essa parte do livro e essa parte de pensar o amor é a parte, eu acho que mais fatalista da coisa, assim. E no fim, ela fala sobre a gente fazer uma amizade com a morte. E eu acho que é um bom resumo disso tudo, porque é um capítulo muito complexo. Mas é sobre a gente ter amizade com a morte, aprendendo a se despedir das pessoas, sabendo que talvez o número de encontros que a gente tenha com as pessoas seja um número muito pequeno, muito limitado, talvez o último dia esteja muito próximo. Então aprender a se despedir das pessoas é oferecer o que a gente tem de melhor, porque vai ser a última vez. Então
como seria a última vez que você veria alguém que você ama muito, né? Seria uma doação, um expurgo do amor, é realmente essa noção de 100% vulnerabilidade, onde não existe mentira, onde existe honestidade, onde existe a franqueza, onde existe o acolhimento, onde existe o abrigo, onde você realmente pode falar, onde você realmente pode agir com amor e expressar isso. Não existe barreira, não existe vergonha, não existe nada que te impeça disso, porque é o último dia. Então, quando a gente faz amizade com a morte, a gente entende que talvez esse possa ser o último dia, então por que não hoje, agora, nesse exato momento, já agir assim com as pessoas que estão ao meu redor, né? E na infância, geralmente onde a gente se machucou, a gente não tinha esse amor pra curar a gente não tinha outras pessoas que estavam agindo assim, porque, né, é um ser tão novo que vai viver tanto, então não precisa dessa urgência tão grande, né? E o pior, quando a gente se machucava, a gente não tinha o amor para curar a gente não tinha esse veículo de reparo. Então, às vezes a gente julga as outras pessoas e olha essas coisas de fora e a gente cria uma vergonha para amar, porque a gente teve que lidar com essas feridas e com esse autocuidado de maneira solitária. Então, por isso que a gente cria a vergonha, né? E quando a gente cria vergonha, a gente cria essa autoindulgência onde a gente não se sente digna, então a gente se sente menos capaz de falar, expressar e mostrar as coisas. E também menos capaz de perdoar as outras pessoas, porque se a gente não consegue se perdoar e fazer as pazes com a nossa sombra, como que a gente vai lidar com a sombra do outro e manipular o outro? E como que a gente vai acabar trazendo essa noção onde não existe barreiras para falar? Porque é algo que ela fala que todas as religiões têm em comum, essa noção de que falar cura, né? A oração, a meditação, o testemunho, você lidar com outra pessoa, é sobre o conforto vir através das palavras e a gente se apoiar uma nas outras pessoas. Mas para conseguir falar, a gente precisa vencer essa noção de que, tipo, eu não sou digna de amor. Sim, você é digna de amor, você não precisa ter vergonha, você não precisa sentir culpa pelo que fizeram de você. Fizeram de você, não foi você. Então, a vergonha de ter sido ferido é o que impede a gente de encontrar a cura e o amor. Destino é o último capítulo, que é para onde vai? Enquanto ser humano, enquanto espécie, enquanto pessoa, como o amor age na gente e para onde ele leva a gente. E o amor é aceitar as próprias feridas, é observar e reconhecer as próprias feridas, e é a forma de curar essas feridas, é o amor. É recebendo amor, dando amor, aprendendo a amar, entendendo que o amor não é tudo que a gente entendeu como estereótipo e fantasia, mas sim o amor é esse reconhecimento de feridas nossas e nas outras pessoas, e reconhecer que nós somos capazes de nos cuidar e cuidar da gente, porque tudo começa pelo alto amor. A gente não pode achar que vai receber o amor de alguém, sendo que a gente não se dá esse amor. Então, é um exercício de autocuidado antes de tudo. E quando a gente entende esse autocuidado, que a gente entende a importância do cuidado nas outras pessoas também. Então, quando a gente cria isso, não basta criar pra gente. A gente precisa transbordar, a gente quer oferecer isso. E quando a gente entende que a gente é capaz, que a gente pode abrir o coração e também acolher corações abertos. No fim das contas, é sobre a disponibilidade para agir e falar com amor. É o amor como uma ação. A gente precisa reconhecer nossas feridas e agir em cima disso, e reconhecer as feridas das outras pessoas e agir em cima disso. E o nome dessa ação é amor. E eu queria ler o último parágrafo do livro para encerrar, porque eu acho que ele vai definir bastante esse último capítulo e todo o livro no geral. Então, compreender todas as formas pelas quais o medo atravessa nosso caminho em direção a conhecer o amor é um desafio. Com temor de que acreditar nas verdades do amor e deixar que guiem nossa vida nos levar mais à traição, nos afastamos do amor quando o nosso coração está cheio de desejo.
Sermos amorosos não significa que não seremos traídos. O amor nos ajuda a encarar a traição sem perder o nosso coração. E isso renova nosso espírito, para que possamos amar novamente. Não importa quão dura ou terrível seja a nossa vida, ao rejeitar o desamor e escolher o amor, podemos ouvir as vozes da esperança que falam ao nosso coração. As vozes dos anjos. Quando os anjos falam de amor, eles nos falam que apenas amando adentramos um paraíso terreno. Eles nos dizem que o paraíso terreno é nosso lar e o amor, o nosso verdadeiro destino. Acho que eu nem tenho muito o que dizer, só sentir no final do vídeo. Bate em muitos lugares pessoais, mas enfim. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você gosta do que eu produzo, tem o meu Apoia-se aqui na descrição do vídeo. Se você quiser e puder contribuir, dá uma moralzinha. Mas se você não puder, o like já tá de excelentíssimo tamanho. Bom, um beijo, um queijo, tamo junto, valeu, falou.